Olá, pessoal, graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória de Deus. Irei deixar para vocês um versículo para que você venha meditar na palavra do Senhor, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e no versículo 58, que nos diz assim: Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queridos, nada do que fazemos para Deus ficará em vão. Nosso Deus, ele é maravilhoso e fiel. Nisso você pode crer. Amém? Outra coisa que eu quero dizer para você, não deixe de meditar na palavra do Senhor, nas escrituras. Essa aqui é a nossa bússola. Nós não temos uma outra direção a seguir que não seja a palavra do Senhor. Amém, queridos? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer, a mais um podcast. Hoje nós iremos abordar assuntos maravilhosos, como sempre, e eu tenho certeza que a tua vida será muito abençoada com todo esse conteúdo que iremos transmitir para você. Eu quero pedir a você que está nos assistindo agora, que ainda não é inscrito em meu canal, que vá lá no meu canal, se inscreva, comente, compartilhe ao máximo que você puder. E também lá no Instagram. No meu Instagram é Cristiane Cunha também, ok? Esse engajamento ajuda o meu canal a crescer. E a plataforma vai compreender que o assunto é relevante e vai encaminhar mais pessoas. E o nosso intuito é que a palavra do Senhor seja propagada. Amém, queridos? Hoje nós estamos com a nossa lindíssima, a minha irmã em Cristo, Vera Pereira. É isso, É Vera? isso mesmo. Vera, a paz do A Senhor. paz do Eu quero Senhor, te amada. agradecer, minha irmã, pela oportunidade que a senhora está nos dando de estar contando um pouco da sua história, né, de antemão, antes de iniciar a sua fala. Muito obrigada, pastora Vera. É pastora? Não, não. Ainda não, né? Ainda não. Quem sabe, Quem né? sabe, né, irmã? Irmã Vera, seja bem-vinda ao Pode Crer. Eu queria saber um pouco mais da senhora. Quem é Vera? De onde Vera veio? Fala um pouco sobre a sua infância e o seu encontro com Cristo. Ô, Glória. Amém? Fica à Aleluia. vontade, é Eu todo o seu estou tempo. extremamente feliz, né, por ter recebido esse convite, né, de Cris, Obrigada, eu para que me estar sinto. aqui nessa tarde, nesse aconchego. É, Meu Deus, que felicidade. Então, eu sou Vera, né, mais conhecida popularmente como Tia tia Vera. Vera. E aí, hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a minha história e, Amém, em especial, sobre o meu encontro com Jesus. Não amém. é? Eu nasci na zona rural, no município de Tremedal, Ah, numa localidade chamada Pé da Serra. conheço. Aí eu morei lá durante 14 anos. Sim. E aos 14 anos, meus pais decidiram virem para aqui, para a cidade de Belo Campo, para que eu pudesse continuar os meus estudos. Maravilha. Aí, chegando aqui, eu continuei, né, entrei na quinta série e fui para a sexta, sétima, oitava e o básico, né, que naquela época não chamava de primeiro ano de magistério, era básico. Básico. E aí eu fiz, né, estudei, mas quando eu cheguei para cá, eu engajei demasiadamente na Igreja Católica, Sim. sabe? Todos os meus projetos, os meus planos estavam ali. Comecei a ser catequista, Uhum, a ser legionária, uhum. participar do grupo de oração, equipe de dízimo, todas as procissões que tinham na Igreja Católica, eu estava ali para organizar, colocar aquela imagem em cima de um andor. Uhum. E foi assim, né? E a partir daí surgiu um desejo muito grande de que eu fosse para o convento. Sim. Mas antes disso, né, eu estudei, né, e tinha os meus desejos de ser professora, que inclusive eu assumi uma turma, né, de crianças carentes Uhum. lá dentro do salão paroquial, que Ah, ainda existe hoje, né, maravilha. esse espaço aqui na cidade, Sim. e eu fui ser professora. Eu estava fazendo ainda o básico, Uhum. né, que hoje é chamado de primeiro ano, Sim. e aí eu reuni um grupo de crianças carentes, que naquela época aqui na cidade
muitas crianças viviam vagando pela rua e não achavam vagas nas escolas. Sim. E aí aquilo me Te sensibilizou, incomodou, me né? incomodou, e aí eu trouxe essas crianças para que eu pudesse ensinar. Maravilha. Então foi aí um pouco da minha história até esse período. Sim. E esse Como período aí, a senhora tinha mais ou menos que idade, Vera? eu tinha 20 anos. Olha, uma jovem bem comprometida, né, com a sociedade, né, querendo Comprometida com essa. passar adiante, né, os seus conhecimentos. Isso é Sim, muito sim, bom, querendo ajudar um ao outro. exatamente. Maravilha, E sim, aí aquilo naquela época me realizou, sabe? Por sim, ter alfabetizado aquelas que crianças que maravilha. até hoje elas são gratas, né? Aquelas Olha, que me encontram, fala, poxa, Vera, você que me ensinou a ler, você que me ensinou as primeiras letras. E para mim isso isso é um dom, é muito é um dom. É, gratificante. que Eu amo ser maravilha. professora, sabe? E aí a senhora falou que a senhora queria ser freira, né? Então a senhora parou e não continuou os estudos ou continuou? Como é que foi? Hum. E a senhora foi ser freira? Aí eu fui, né, nesse mesmo ano, ainda com 20 anos, Sim. eu tomei a decisão de ir para o convento. Hum, Foi quando eu fui para a cidade de Rio de Contas, uhum. deixei minha família, ainda tinha 2 irmãos pequenos, meus pais bem pobres, sabe? Extremamente pobres. E eu sentia assim que eles necessitavam de mim, mas aquele desejo de ir para o convento estava falando mais forte Sim. e que eu deveria ir. Foi quando eu fui para a cidade de Rio de Contas e lá eu fui fazer o meu primeiro ano de postulantado. Quando eu cheguei na congregação, que fui conhecer um pouco a congregação, fui estudar as normas da congregação e saber se realmente eu queria Será aquilo, né? continuar, se Sim, era aquilo que eu queria. sim. Mas, assim, pelo fato de ser uma menina muito obediente, Uhum. tudo que as freiras me pediam para fazer, eu estava ali disposta a fazer. Sim. E aí elas acharam que eu deveria prosseguir. E eu Uhum. também, Sim. sabe? E ali em Rio de Contas eu fiz também o primeiro ano de magistério, Uhum. né? Aí eu fui estudar. Uma escola, você precisa de ver como era rígida. Olha. Era dirigida por um No próprio padre, convento? no próprio Ai, que convento. maravilha. É, dirigida por um padre, Sim. e eu saindo daqui de Belo Campo, né, sendo média 5 nos colégios aqui, Hum. fui para lá, para Rio de Contas, média 7. Eita. Aí eu tive que rebolar, É. sabe? Para que eu pudesse alcançar Alcançar. a nota Isso. desejada. Sim. Mas graças a Deus eu consegui. Que Sabe, maravilha. tive que estudar pelas madrugadas, com luz de vela, tinha luz elétrica, Sim. Mas tinha os mas horários, não é tinha isso? os De apagar? horários, porque tinha que Ah, apagar tudo, a energia tinha que ter aquele consumo básico, não sim. poderia ultrapassar, Uhum. e eu tinha que estudar com luz de velas. Foi Olha. muito sofrido para mim, sabe? Um Sim. período bem difícil mesmo, para eu ter que conciliar essa Sim. realidade. Mas graças a Deus eu consegui. Ai, que E bênção. aí, terminando, né, esse ano lá em Rio de Contas, que foi no ano de 88, Uhum. e aí eu fui aprovada para ir já fazer o primeiro ano de noviciado. Aí me Hum. mandaram para a cidade de Tucano, né, aqui Sim. mesmo na Bahia, uma cidade próxima ao Jorro, uma cidade que tem água quente, não sei se Ah, você conhece. sim. Já ouvi Isso, falar já nessa ouviu cidade, falar já. nessa cidade. Então eu fui para Tucano e lá eu fiz o meu primeiro ano de noviciado. Foi Hum. quando eu já usei uma roupa diferenciada, né, que era uma roupa propícia para noviça, uma Hum. saia azul, uma blusa branca, né, e não tinha muita roupa não, sabe? Aquela coisa de tudo muito restrito, Sim. minha família não tinha condição de mandar recurso para mim, e eu tive que trabalhar para poder Uhum. manter a casa onde eu estava, Hum. ajudar na manutenção. Sim. Enquanto isso, faltava muita coisa para mim. Uhum. Sabe, assim, quando eu falo, eu me sensibilizo Aham. porque teve um dia que eu tive que vestir uma roupa molhada. Sim.
Entendo. pelo fato de ter só 2 peças de roupa. E aí eu lavei e não deu tempo secar. Eita. Quando eu fui para a escola, eu tive que vestir, né, essa roupa molhada e no decorrer do caminho a roupa secou, porque Tucano é uma cidade muito Foi quente a sorte. e foi a salvação. Aí acabou que secou, Secou. né? Mas E até contribuiu para refrescar um pouco, né? refrescar um pouco, né? Que não foi esse o propósito. Mas venci esse ano Sim. de noviciado. Terminou o ano de noviciado em Tucano. Me mandaram mais uma vez para outra cidade, que já foi a cidade de Anagé. Bem pertinho aqui de Vitória da Pertinho. Conquista, né? Aí eu falei, poxa, eu vou morar mais próximo da minha família. Sim. Inclusive, minha mãe esteve lá me visitando na época em Anagé e fiz. Nesse período que vocês ficam em conventos, vocês vêm visitar a família pode ir lá? Como que é? Pode, anualmente, Nas férias, no nas caso. férias. Aí a noviça, ou a postulante, ou mesmo a freira, né, quando ela Sim. faz os votos, ela já pode visitar a família. Sim. Então, eu fui morar em Anagé, minha Sim. mãe foi me visitar, foi um momento de bastante Ai, que alegria por maravilha. esse reencontro, Sim. né? E aí eu fiz o meu 2º ano de noviciado. Uhum. Chegando o término, né, do ano, Hum. você está disposta a continuar? Sim, eu quero continuar. Voltei à cidade de Tucano Uhum. e fui fazer os meus votos, que são os votos de pobreza, castidade e obediência. Esses votos, eles são feitos perante um padre e uma freira. Na verdade, a gente ajoelha com a Bíblia aberta, Uhum. uma vela acesa, e ali tem uma profissão, tipo uma profissão de fé que a gente faz perante aquele casal, né, que Sim. estava ali, Uhum. que na época era o padre José Gumercindo e a irmã Teosete, os dois hoje já falecidos. Mas eu me prostrei diante deles, Uhum. né? E ali eu fiz os votos dizendo que seriam fiéis àqueles homens, Entendi. entende? Uhum. E a partir daí eu recebi o hábito, que é uma vestimenta que a freira usa, né? Uhum. Uma roupa branca e também o véu. Né? Eu cheguei a usar hábito e véu quando freira. Né? Sim. E aí eu fiz os votos, né? Esses votos de pobreza, castidade e obediência, e já voltei novamente para a cidade de Rio de Contas. Aí já sendo freira. Olha. Aí eu fui lecionar, né, lá no colégio, já fui ser professora de educação artística, de ensino religioso, e foi fluindo, né? Sim. Novamente eu voltei a Tucano para renovar esses votos, porque eles são renovados anualmente, até que a freira faça os votos perpétuos, que não foi o meu caso. Eu não Sim, cheguei a não chegou. fazer os votos perpétuos, só fiquei mesmo com os votos temporários. Sim. E aí voltei a Tucano, renovei os votos e voltei para a cidade de Rio de Contas. Morei lá mais um ano, já sendo freira, e depois eu fui transferida aqui para a cidade de Belo Campo. Olha, Falei, nossa, que alegria, eu vou morar pertinho dos meus pais. maravilha. Porque os meus pais, eles moravam ali próximo à Assembleia de Deus Missão, na igreja que eu congrego hoje. Olha, que maravilha. Aí eu tinha a liberdade de vir em casa, ver meus pais, meus irmãos, né? Eles também iam lá no convento. E assim, foram 2 anos que eu morei aqui no convento, aqui da cidade de Belo Campo, né? Que esse convento já não existe mais, né? Existe lá a casa, onde é uma casa que acontece eventos, né? Mas o convento mesmo já não existe mais, já não tem mais freira aqui em Belo Campo. Entendi. Foi quando eu estava já quase que no 2º ano que eu estava morando aqui, nós recebemos um comunicado que haveria de chegar outra freira para morar com a gente.
essa freira estava saindo de uma outra congregação Uhum. e estaria ingressando na congregação Divino Mestre. Nós fizemos todos os preparativos para que pudéssemos receber essa freira. Ela chegou assim, eu creio que umas 6, melhor dizendo, 18 horas, 19 horas. E quando ela chegou, que ela colocou os olhos em mim, ela disse assim: eu lhe vi lá no Jorro. Jorro é aquela cidade próxima a Tucano. Sim. E aí ela disse assim: eu lhe vi no Jorro, e quando eu lhe vi no Jorro, o Senhor Jesus testificou ao meu coração que eu ainda moraria com você. Eu disse: Olha. poxa, Ana Maria, como assim? Deus falou com você que você moraria comigo? Ela, sim, e eu estou aqui para provar que Deus cumpre aquilo que ele fala. Eu estou um pouco emocionada ao falar em Ana Maria, porque fazem, acho que 3 semanas que ela faleceu. Oh, Aí eu fiquei muito sensibilizada com o falecimento imagino. dela, né? Sim. E aí foi ela que falou de Jesus para mim no convento. Ai, que lindo. Aí você me diz, como assim? Uma freira falando de Jesus num sentido assim mais profundo para outra freira dentro do convento. Mas eu vou lhe contar toda a história. Fique à vontade. E aí o que acontece? Ana Maria, né, chegou, mas ela sempre me procurava para conversar comigo. E eu achava aquilo estranho. Uhum. Eu falava: Ana, por que você não conversa mais com as outras freiras, com a diretora da casa, né? E só me procura para conversar, porque você é especial. Olha só. Você tem algo especial de Deus, Vera. Eu, assim, bem autossuficiente, eu falava: sim, eu tenho mesmo, eu sou especial para Deus. Eu sou tão especial porque eu estou aqui no convento. Uhum. Eu tenho vocação e eu quero ser freira até o final da minha vida. E eu ainda usava um versículo da Bíblia que dizia assim: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Sim. Eu usava esse versículo, né, para dizer que eu deveria ficar no convento até morrer. Sim. Entende? Uhum. E aí o que acontece? Ana Maria, os dias foram passando, ela foi convidada para dar aula no colégio municipal. Uhum. E ali ela começou a fazer amizades com os evangélicos. Aquilo para nós era o fim. Sim. Como uma freira, na nossa época, nós não tínhamos amizades com pessoas evangélicas. Uhum. Era no nosso mundo, na Igreja Católica e só com os católicos. E Ana Maria foi trazendo para si todos os evangélicos, que eu posso citar nomes aqui: Dabinha, da Assembleia, Adriana, Cida, Amélia, Eliette, já falecida, Dilson, Lia de Dilson, entre outras pessoas. Maristela. Uhum. Então ela fez amizade com essas pessoas e nós achávamos aquilo muito estranho. Ana, por que você gosta tanto dos crentes? Na época a gente falava assim: ah, eu gosto deles sim, eles são especiais, eu tenho um amor por eles. Mas isso foi crescendo cada vez mais, sabe? E aí Ana Maria, ela me chamava durante o nosso convívio ali dentro do convento e ela falava: Vera, venha cá. Eu tenho uma passagem na Bíblia aqui muito especial e eu quero mostrar para você. Eu dizia: qual a passagem, Ana? Ela ia lá em tal livro assim e me mostrava e falava: olha, a gente está vivendo isso aqui. Mas a verdade é essa aqui, olha, o que Deus está falando dentro da palavra é isso aqui. Gente. Sabe, versículos profundos que tocavam o meu coração. Sim. E aquilo às vezes me angustiava, porque eu não estava sabendo conciliar. Sim. Eu queria estar no convento, mas vinha aquela palavra tão forte que muitas vezes dizia
ao contrário do que eu estava Até te vivendo. confrontava, né? Até me confrontava. Tipo assim, aquela oração repetitiva, Sim. aquelas, sabe, aquelas rezas do catecismo que eu sabia de cor, todas. Uhum. Ela falava, a gente vive isso aqui, mas a palavra é essa, Olha a só. verdade é essa, Vera. Até que um dia ela me chamou e disse assim, vamos orar na madrugada? Que lindo. Eu disse assim, como orar na madrugada? Vera, Deus tem algo especial para você. Vamos orar na madrugada? Eu disse, mas por que você me chama assim, não chama as outras freiras? Ela falou, porque Deus tem algo na sua vida e você é especial para Ele. Maravilha. Ela disse, e mais, eu tenho um segredo e esse segredo eu só vou contar para você. Eu não conto para mais ninguém. Foi quando ela disse assim, olha, eu não sou freira, eu sou crente. Eu estou aqui dentro do convento para ganhar as almas para Jesus. Aleluia. E você é especial para Deus. Você é uma escolhida. Você não vai ficar aqui no convento, você vai sair. Aí eu enlouquecia. Sabe? Ana, você é louca. Eu odeio crente. Eu não gosto de crente. Eu posso até sair do convento, agora ser crente jamais. Não serei. Ela disse, o tempo dirá. Você vai ser crente, sim. Aleluia. Você vai congregar na Assembleia de Deus Missão. Olha. Eu estou dizendo isso aqui, não é fazendo acepção de placa Sim. nenhuma, de igreja nenhuma. Eu amo Entendo. todas. Amo a Claro, quadrangular, sabe? claro. Me sinto um pouquinho de lá também. Quando eu vou lá, as irmãs são bem receptivas. Sim. Mas Porque era pela, algo que Deus mostrou para ela. pela a Específico. profecia que foi Sim. lançada sobre a minha vida. Sim. E ali, como eu disse no início, os meus pais, eles moravam bem próximo à Assembleia de Deus Missão. Uhum. E quando Ana ia comigo à casa dos meus pais, ela falava assim, Vera, olha lá a Assembleia, é ali que você vai congregar. De longe ela apontava o dedo. Ali você vai congregar. Uhum. Deus tem algo especial para você. Que lindo. E o tempo passou. E a gente ali no convento. Uma hora ou outra ela me chamava. E aí eu aceitei o propósito dela de orarmos na madrugada. E fomos orar. Quando pensou que não, Ana começou a falar em mistério. Aleluia. Eu não entendi aquilo. Aí eu dizia assim para ela, você é louca. Não existe mais esse negócio de batismo no Espírito Santo, de falar em línguas estranhas. Isso é coisa do passado, Ana. Ela falava, não. Eu sou batizada com o Espírito Santo. Amém. E ali ela impunha a mão sobre a minha cabeça e ela começava a falar em mistério. Aquela língua linda, sabe? Que eu falava, nunca vai acontecer isso comigo, porque isso não é real. E é real. Verdade. É real. Sabe, e ela me chamava para louvar também os hinos da harpa cristã. Foi a primeira vez que eu ouvi um hino da harpa cristã. Uhum. Foi dentro do convento. Sim. Quando ela disse assim, Vera, vamos gravar. Na época era aquela fita cassete, sabe? Sabe aquela fitinha que desenrola todinha? Quando desenrola, você tem que ir lá com a caneta e enrolar, voltar. E nós gravamos. Olha. Aí ela disse assim, vamos louvar o 127 da harpa cristã. Uhum. Ah, o Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir comigo a procurar? Isso aí. Esse 127 foi o primeiro hino da Aleluia. harpa cristã que eu conheci dentro do convento e que Ana me ensinou, Aleluia. né? E assim a gente foi vivendo lá dentro até que chegou o dia que eu saí, né? Saí do convento, vim para a casa dos meus pais e passaram-se alguns anos, eu com o coração endurecido, Uhum. não queria mais voltar para a igreja católica, pelo que eu passei lá dentro, sabe? Algumas coisas de situações de injustiça dentro do convento, sabe? E
Aí eu não quis mais voltar para a igreja, me revoltei contra a Sim. igreja católica. Não quero mais voltar. Foi quando eu estava em casa e as testemunhas de Jeová bateram na minha porta. Uhum. E aí disseram assim: Você tem alguma religião? Eu estava revoltada. Eu não tenho religião. Sim. Ah, a gente vai oferecer para você algo aqui muito especial. É o estudo da palavra, muito cômodo, dentro da sua casa. Você vai receber o estudo, a gente vai marcar um horário. Todas as segundas-feiras nós estaremos aqui às 15 horas, estudaremos com você e você vai gostar muito. Eu aceitei. Falei, já que é assim, agora para a igreja nenhuma eu não quero ir. Se for dentro da minha casa, eu aceito. Eles começaram a vir para minha casa. Uhum. E aí a gente começou a estudar um livro, o conhecimento que conduz à vida eterna. E sendo assim, eu abandonei a Bíblia. Deixei a Bíblia de lado e onde eu ia, eu levava o livro. Sim. Era o meu livro de cabeceira. Era Uhum. esse livro das Testemunhas de Jeová. O conhecimento que conduz à vida eterna. Mas eu estava passando uma situação muito difícil dentro do meu lar. No meu casamento, situação familiar, sabe? E aí os problemas vieram chegando, problema de saúde, e eu quase que entrando em depressão. Eu falei, meu Deus, eu preciso de algo que me tire dessa situação, que me dê liberdade para que eu venha ter paz. E eu trabalhava na zona rural, né, como professora, ia todos os dias, mas fazendo estudo, continuava fazendo estudo, mas com essa dificuldade, sabe, de ter esse encontro com Deus, de ouvir uma palavra, algo que me trouxesse um alívio. E indo para a zona rural, todas as manhãs, o irmão Antonílio, Sim. ele colocava Conheço. aquelas fitinhas cassete lá no gravador, lá no ônibus, e aí a gente ia ouvindo aquelas músicas, mas só que as músicas não fluíam em mim, me irritava. No caso, louvores, né? Os louvores me irritava e eu achava aquilo muito cansativo, a cabeça ruim, e aquelas músicas passando. Aí até que eu cheguei e falei, nossa, mas está demais, está me irritando demais. E ele continuava com aquele louvor, aquele louvor. Aí aquelas músicas. E eu, às vezes, lá no cantinho do ônibus, chorando, sabe, as dificuldades que eu estava vivendo. Eu creio assim que Deus querendo falar comigo, eu com meu coração fechado, Sim. não dava espaço, né, para que aquele louvor entrasse e o sofrimento cada vez mais A forte. senhora falando do casamento. Então, quando a senhora saiu, deixou como é que O chama? O convento. convento. Aí a senhora já casou, foi isso? Passaram alguns anos, acho Sim. que 2 anos e pouco, eu me Porque não casei. pode, né? Ter nenhum Não, tipo de não. relacionamento Dentro do dentro do convento, não. convento. Entendi. Não. Por isso que a gente faz os votos de pobreza, Ah, castidade, sim. que é o voto em que a gente promete Isso. não se Não se casar. casar. E a obediência, no Sim. caso, né? E Pode aí, falar. passando esses 2 anos e pouco, 2 anos e meio, eu me casei, né? Hum. Tive uma filha, né? Que é Ah, Juliane. sim. E depois, logo depois, quando Ju tinha 10 anos, eu adotei outra, Aí né? nessa época a senhora não estava em igreja nenhuma. Saiu do Não, não, convento e ficou, né? saí, fiquei sem igreja Sem nenhuma. igreja Foi quando nenhuma. as testemunhas chegaram Isso. e fizeram um estudo comigo, Aí né? agora continuando lá nas músicas, né, Sim, sim, que sim, com Antonino Antonílio, colocava. né? Aquilo me irritava muito, só que ele percebia, né? Ele é muito espiritual. Sim. E aí ele percebia. Um dia, quando eu estava descendo do ônibus, bem próximo à minha casa, ele disse assim: Vera, Jesus te ama. Amém. Foi a palavra. Quando ele disse assim, vai à igreja quinta-feira, Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém. Eu fui. Eu disse sim, eu irei. Quando cheguei em casa, eu disse, eu vou ser crente. Quinta-feira eu irei à igreja. E para ficar, agora estou decidida. Na época, o meu marido disse assim, pode ir.
Eu sei que você não vai deixar as festas, que depois que eu saí do convento eu comecei a participar de festas, Uhum. festas de rua, festa mundana, sabe? Sim. Você não vai deixar as festas, a cerveja, que eu gostava muito, Hum. o cigarro. Você pode ir, mas você não vai ficar. E eu disse assim com aquela convicção: eu irei e vou ficar. Mas aí as dificuldades vieram surgindo cada vez mais, porque ele não aceitava que eu ficasse evangélica, né? E aí o confronto dentro de casa, e aquela coisa. Mas graças a Deus, o Senhor me deu assim estratégia, né, para que viesse conciliar uma coisa e outra, Sim. né? O meu casamento com ele não deu certo, mas não foi por esse motivo, né? Uhum. Foi por outra situação. E eu continuei na igreja, Sim. né, participei de alguns ministérios, né, não ouvi o que Ana Maria me disse no início, né, não fui diretamente para a Assembleia de Deus Missão, Sim. mas no tempo certo eu cheguei lá, né? Olha. E aí, para completar, né, Sim. aquilo que eu dizia que não acontecia mais, que era coisa do passado, que foi o batismo com o Espírito Santo, Jesus me batizou, Bebeu da sabe? água. Bebi da água. Um É. dia eu participando de um culto, né? Maravilha. E ali aquela palavra fluiu lá, eu não consegui. Não falei, Aleluia. mas quando eu voltei na rua, eu já parece que eu estava pisando nos ares. Não Sim. falei mistério, mas quando eu me deitei na minha cama, isso lá pelas altas da Ficou ali madrugada, segurando, sim, resistindo, né? resistindo. É. E ali eu orando em silêncio, quando eu dei conta, eu estava falando. E ali Aleluia. foi a alegria. Eu falei, existe. O batismo com o Espírito Santo existe. Para a Amém. glória de Deus, Jesus é Jesus é lindo, maravilhoso, né? Jesus é perfeito. lindo, é perfeito. É. E hoje eu estou aí há mais de. Ju tem 23 anos, há mais de 18 anos, né? Eu Maravilha. sirvo ao Senhor, Glória a né? Deus. E estou na Igreja Evangélica Assembleia de Aí Deus. sim, né? A senhora Aí foi. sim, agora Depois de quanto fui. tempo, Vera, você foi para a Assembleia? Hum, Você ficou em outra igreja, né? eu E depois. fiquei um tempo na Maranata, acho que não Uhum. chegou um ano, eu fiquei. Depois congreguei na Deus Te Ama, na Uhum. Jesus Te Ama, e depois daí eu fui para a Assembleia. Ai, que E maravilha. estou E lá, na Assembleia, é na Assembleia que tem 18 anos ou ao todo? ao Ao todo. todo. Ai, deve ter em torno de É porque 16, 15, 16 anos, né? minha filha ela tinha 4, 5 aninhos na época. Uma coisa que me chamou bem a atenção, aí no seu testemunho, foi quando a senhora deixou o convento, a forma que a senhora viveu, né? Se entregou, né? Totalmente, né? Tipo assim, vou viver aquilo que eu não vivi. Sim, sim. Bebidas, cigarros, né? Uhum. Festas, a farra. A farra. E como foi essa experiência? Porque preenchia aquilo que estava desejoso o teu coração, na bebida, no cigarro. Só no momento. Aí depois vem o vazio. Sim. E é o que todas as pessoas dizem, né? É, Ah, tem aquela farra, a bebida, namoro, ali a promiscuidade, que não foi o meu caso, né? Preenche naquele momento. Mas depois, no outro dia, é um vazio terrível. sim, É que você procura algo para preencher e se não for Jesus, não encontra. é verdade. É. E assim, hoje, na Assembleia, a senhora participa de algum ministério lá dentro, Ah, né, faz parte de alguma função lá dentro na obra? hoje eu sou superintendente da escola dominical, da Maravilha. EBD. Falando em escola dominical, é, eu vou deixar aqui para vocês um conselho da importância que é. Esse não é o primeiro podcast que a gente fala sobre a importância da EBD. A escola dominical é crucial para o crente, é fundamental. Necessitamos disso, né, Vera? É uma base, Sim, uma estrutura. Participe da escola dominical, gente. Leve seu filho para a escola dominical. É importante demais. Tem dia que a gente levanta, não está com vontade de ir mesmo, não. Se a gente for dar lugar à carne, a gente nem crente a gente é. Mas a verdade. gente precisa dominar ela e não deixar que ela nos domine. Né? Para isso que a gente faz o treinamento do jejum e a oração, para ter o domínio sobre a carne. A carne, ela não tem que nos dominar. Então, quando você levantar, que não tiver com coragem, fala, não, eu vou. E isso já aconteceu comigo várias vezes, de chegar lá e falar, ainda bem que eu estou aqui.
Graças a Deus que eu vim. Verdade. É um escape, Né? é um refúgio, Era, que né? bom, É que muito bom que eu levantei da bom. cama, né, e vim. Mas a gente necessita disso, né? De estar com esse aprendizado, porque é um aprendizado diferente, né? Uhum. É um aprofundar na Bíblia É diferente do verdade. que nos cultos, né, Vera? Tá aí o conselho, né? É, E é o que ela disse. Não mande seu filho, vá com ele, é viu? verdade. Leve, Leve, é leve. muito bom. É. E Sim, assim, Vera. eu continuo, né? Uhum. Estou na Igreja Assembleia de Deus Missão, sou professora também, secular, contadora de história, Aleluia. né? Mulher cheia de Contadora de talentos e dons. história, sem contar o que Deus já fez na minha vida, né? Sim. Milagres, sabe? Coisas tremendas que Deus já fez na minha vida, de Ai, curas. que maravilha. É. E assim, eu tinha pedras na vesícula, sabe? Sim. E segundo a medicina, é só cirurgia. Eu ficava tão mal que eu ficava amarelinha, Gente. muito amarelinha, vomitava muito, é, ia para o hospital às altas da madrugada, né, procurando um remédio, alguma coisa para que viesse aliviar aquela dor. E um dia, quando eu estava na crise, lá na Assembleia de Deus, eu me lembro como hoje, em frente à igreja, a minha irmã de igreja, né, ela chegou para mim e disse assim: Jesus está lhe curando hoje. Amém. E a partir daquele dia, nunca mais eu senti dor. Glória a Deus. Eu como de tudo, sabe? Olha que O que uma maravilha. pessoa que tem pedras na vesícula não pode É, comer, né? tem muita restrição Muitas alimentar. restrições Tem. alimentares. E eu como de Que tudo, de tudo. maravilha, velho. Deus é Uma cura que perfeito. Deus realizou na minha vida. Olha só. Que É bom. lindo. É lindo. É Deus é lindo o perfeito trabalhar demais. de Deus na vida do É crente, daquele verdade. que Que crê que crê. realmente ele faz. Ele me curou também de uma fratura na perna, no joelho. Sim. Eu estava indo para a zona rural, Sim. trabalhar, indo de moto, Uhum. e o meu capacete estava sem viseira. Hum. Um mosquito caiu no meu olho e eu Eita. fiquei sem equilíbrio na moto Uhum. e caí, fraturei o joelho. Foi fratura mesmo. Fui para a Conquista, fiz ressonância e aí um dia eu disse assim: Jesus, eu quero a cura. Amém. Quando o médico disse assim: olha, você vai ter que passar pela cirurgia. Me deu o valor da cirurgia, esse valor, só falta você passar com o anestesista. Uhum. Eu disse: Jesus, eu quero a cura. Amém. O Senhor é aquele mesmo que me curou da pedra na vesícula, é esse mesmo que vai me curar do joelho, dessa Amém. fratura. E ali aquela luta: Jesus, eu quero a cura, eu não vou passar por cirurgia, eu sei que os médicos são instituídos pelo Senhor, mas eu quero, meu Deus, que o Senhor seja o meu médico, que Amém. seja aquele que vai me curar. E aí um dia eu tive um sonho que eu tinha descido para Tremedal e lá quem ia me fazer a cirurgia era uma médica, e essa médica, ela não me exigia nada. Eu disse: doutora, a senhora não vai me pedir papel nenhum? Algum documento constatando que eu fiz algum exame de coração, de sangue, mostrando assim para a senhora? Ela disse: não, não precisa. Eu disse: mas o valor da cirurgia é tal, assim, é X. Ela disse: não precisa pagar. Aí eu levantei com aquilo e disse: sabe que eu estou curada? Porque Aleluia. era um valor. Não Sim. precisou de documento nenhum, de exame nenhum. E comecei a colocar o pé no chão. Até Olha. então eu não conseguia. Era com a muleta, perna engessada. Comecei a colocar a perna no chão, o pé no chão. Comecei a andar. Daí a pouco eu fui da varanda até a cozinha. E Olha. gritei: eu estou curada! Amém. Jesus me Amém. curou, eu estou andando! Eita E aí glória. fui ao hospital. Sim. Mostrei o médico daqui, o fisioterapeuta, quando ele Uhum. chegou e viu aquele resultado da ressonância, ele já olhou para mim e disse: cadê a muleta? Cadê o gesso? Eu disse: eu tirei tudo. Vai lá e mostra para o seu ortopedista o que você Sim. fez. Eu disse: eu não vou mostrar, porque eu já estou curada. Amém. E saí.
Estou curada para a honra e glória glória a do Deus. nome do Senhor Jesus. É esse joelho. Deus é Hoje eu faço perfeito. academia, corro, faço caminhada para a glória de Deus. Deus é Mais muito uma lindo. vez, não passei pela Que cirurgia. maravilha, Porque né, o Vera? médico dos médicos, ele me Te curou. curou. E sem contar de outras curas, ele me curou de uma enfermidade na garganta. Sabe, quando eu era criança, as minhas amígdalas, elas inflamavam tanto que Sim. encontravam. Eu Nossa. não comia nada, praticamente nada, só babava Sim. aquele líquido, sabe? E não, minha mãe ficava muito preocupada. E essa cura aconteceu lá dentro do convento, tu Olha acredita? só, acredito. Foi quando eu estava na crise, Sim. deitada na cama, muita febre. Foi quando Ana Maria chegou, ainda voltando em Ana Maria, essa bênção que Deus mandou na minha vida, né? Para que eu viesse conhecer a Jesus. E aí ela disse assim, Vera, ela é mineira, né? Era mineira. E ela falava, Vera, nós estamos aqui. Nós temos que usar o recurso que nós temos aqui. E lá na igreja, lá no alto-falante da igreja, naquela época, o som saía para fora. E estava passando um hino que era justamente o da mulher do fluxo de sangue, Sim. que dizia assim, quem me tocou, alguém me tocou, porque eu sinto que uma força está saindo de mim. Era quando Ana Maria chegava para mim e disse, olha, escuta essa música. É o recurso que nós temos e é a palavra de Deus sendo cantada. Toma posse aí e receba a sua cura. Aleluia. Foi quando eu recebi a minha cura, Que maravilha. ali dentro do convento, que daquele tempo para cá, a minha garganta nunca Sim. mais inflamou Olha que maravilha. na proporção Sim. de que era naquela época. Que bênção de Deus. Sabe? São experiências assim, tremendas, né, Vera? Tremendas, Que tremendas. maravilha. E Que tive maravilha. também um problema no colo do útero, Sim. né? Quando eu tive a minha filha, com 11 meses, eu fui diagnosticada, não com câncer, mas se eu desse um tempo a mais, um pouquinho a mais, quando o médico disse assim, corre, faça seus exames, que se você demorar, vai virar câncer. Sim. Aí já estava com NIC 1, né? Ele falou, se pular para o 2, já é um caso mais avançado e precisa de um tratamento e tal. Corra, e talvez você vai precisar de cirurgia. Sim. Foi quando ele chamou outros médicos, olhou tudo e disse, minha filha, quando eu fiz os exames que mostrei para ele, ele me chamava minha filha, doutor Geraldo Espínola. Aí ele disse assim, você está curada. Você vai morrer com o seu útero. Amém. E eu tomei posse daquela palavra, Amém. sabe, por uma pessoa ímpia. Sim. Mas Deus usava até os ímpios muitas vezes para me abençoar. Amém. E eu tomei posse e eu estou curada para a glória de Deus. Amém. Deus é perfeito. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. E assim, se eu for contar, sabe, o que ele já fez e faz na minha vida, porque eu digo, a palavra é, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aquele que fez no passado, faz hoje e fará amanhã. Basta tão somente nós crermos, não é? E também a palavra diz assim, olha, se tu creres, verás a glória de Deus, né? Foi quando ele levantou Lázaro do túmulo com 4 dias de morto, já cheirando mal. O que o nosso Deus não é capaz de fazer? Ou melhor dizendo, ele é capaz de fazer todas as coisas. Amém. Tudo é possível ao que crê. Eu não sei o que você que está aí na sua casa ouvindo, não é esse testemunho do que você precisa nessa tarde. Mas saiba tão somente, Deus, ele te conhece, sabe as suas necessidades e vai fazer por você também, porque ele é Deus, ele continua sendo Deus, é o Deus do impossível. Então tome posse dessa palavra. Que maravilha. Vera, ouvindo você falando, né, da Assembleia Missão, eu tenho, assim, as minhas raízes lá na Assembleia. Sério? Meu Deus, me conta. Olha, a minha mãe, a primeira vez que eu ouvi o Evangelho, foi, assim, a importância que é falar, a importância que era antes ter as aulas de religião. Sim. Então, eu ouvi por alguém da Igreja Católica que ia às escolas
em toda a época de Páscoa, né? E contava a história de Isaac, Sim. que eu ouvi a primeira vez. Fiquei curiosa, mas tudo passou. Minha mãe, ela era do candomblé, então a gente não frequentava nenhuma igreja. Aí quando nós voltamos para a cidade do meu pai, que é Caldeirão, né, em Caetanos, tinha um grupo de missionários, que eu falo que eles são missionários. Existem dois nomes que ficou gravado na minha mente, que é o irmão Antônio Ribeiro e o irmão Liobino, lá de Lagoa Preta. Hoje o irmão Uhum. Antônio Ribeiro, se não me engano, mora em Conquista. E o irmão Liobino continua em Lagoa Preta. Nessa época, eles moravam lá na região de Caetanos, na região de Caldeirão, pertinho de Caldeirão. Então, aos domingos, eles reuniam um grupo de crentes, né? Crentes. E iam pregar nas casas de algumas pessoas, que abriam-se a porta, né, para eles, tá? E já era tudo combinado, ó, vamos tal dia fazer o culto na casa de fulano. E aí lá, minha mãe um dia foi, gostou, e eu fui outra vez, gostei. Então, assim, fui ouvindo, eles eram da Assembleia, da Missão. E depois eles vieram morar em Lagoa Preta. E meu pai tinha um problema de pele, ele para sair de lá, que era muito quente, ele tinha que ir para um lugar e tal, assim, que fosse mais fresco, que um sol não tão quente para ele. Quando nós mudamos para Lagoa Preta, que é o Tremedal, por Uhum. conta deles, que eles falaram, olha, Generino, lá em Lagoa Preta, o clima é diferente, é como o clima de Conquista. Ele, então, eu vou Mais conhecer o fresco, né? lugar, Sim. já que não deu certo a gente para São Paulo, e nós fomos, mudamos para lá. E com isso a amizade continuou, né? E minha mãe foi se aproximando deles também. Minha mãe lá em Caldeirão, ela continuou indo para a igreja, né? Se converteu. O meu pai na época era desviado, já levou ela também, né? Que na verdade foi ele que levou ela, né? Para a igreja e já se reconciliou com Cristo. E aí foi quando eu comecei a ir aos cultos na Assembleia. Então, as primeiras vezes que eu fui em cultos dentro de uma igreja, fui na Assembleia em Lagoa Coisa Preta. linda, meu É, Deus. lindo demais. Muito E lindo. às vezes minha mãe era naquela rígida, né? Você tem que ir para a igreja, vamos para a igreja, já é dia do Senhor. E aí eu me lembro que eu gostava, porque eu via as filhas de Liobino indo para a igreja, as filhas do irmão Antônio Ribeiro indo para a igreja. Então aquilo eu fui gostando, tinha uma amizade muito boa com elas, e eu vi o quanto elas eram diferentes. E aí tinha algumas delas que eu era mais próxima, principalmente das filhas de Leobino, né? E algumas das filhas de São Antônio. E aí eu fui para a igreja pela primeira vez. Só que ali, como moça, acabei me desviando, não tinha assim. Muitos crentes às vezes não têm muita sabedoria para lidar com adolescente. Eu Sim. estava numa fase muito difícil. E aí, antigamente, outrora, os crentes eram assim, meio que. Como é que eu posso explicar? Não tinha sabedoria. Não tinham. Né? Eu me lembro que eu participei de uma gincana no colégio. E essa gincana do colégio me deu dor de cabeça. Porque ali todo mundo teve que ficar suspenso, porque não era para participar da gincana, e começou por ali, né? Uhum. Aí tudo bem, eu já estava afastada, acabei de me afastar e fiquei um bom tempo longe da presença do Senhor. E aí, em São Paulo, quando eu tive que me mudar para São Paulo, que eu não vou contar isso, com detalhes porque eu tive que ir, porque eu vou dar o meu testemunho depois. Fazer o meu podcast depois. Claro, Contando. que Eu já tenho queremos tanta ouvir coisa para contar, também. Vera, igual É você. claro. Muita coisa. Aí, chegando em São Paulo, tia Salveci, era uma grande mulher de Deus, que eu vou fazer uma entrevista com ela em Caetanos, se Eita. Deus quiser. Ela é, meu primo casou com ela e foi morar em São Paulo. E lá moravam vários irmãos, os irmãos dela, as irmãs dela, meu primo. Então eu ia para lá, que em São Paulo, assim, várias pessoas dividem a mesma Sim, casa, né? sim. Eu ia para lá os finais de semana, as sobrinhas dela também ia para a igreja com ela e ela ia. Tanto que hoje, graças a Deus, meu primo se converteu. Ela lutou muito, né, para que ele se convertesse. E elas me levavam, me convidava, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu caí na besteira, ou foi a benção da minha vida, de dizer, um dia eu vou. Aí a sobrinha dela, Leidiane, todo dia ficava me chamando, insistentemente. Eu falei, pra que eu fui prometer a essa menina que eu ia pra igreja, meu Deus? Ela, você vai. Ah, você tá me devendo. E eu Desse fui. jeito. Prometer algo pra crente é melhor não É prometer. melhor não prometer. Aí eu fui. Chegando na igreja, irmã Vera, eu senti algo tão diferente. Eu senti meu coração queimar. É um fluir. Falei, eu preciso disso, é isso que eu preciso. Esse amor, eu era adolescente cheia de traumas,
sabe? E eu falava, não, isso é diferente. Aí eu começava a perguntar para a tia Si, então ela ia me discipulando em casa. Era sábado à tarde, que eu ia de 15 em 15, ela passava horas, talvez ela nem se lembre disso, horas me falando da Bíblia. Não, Cris, não é crente da nossa maneira, é da maneira do Do Senhor. Senhor. Ai, irmã, e aquilo confronta, né? Sim, sim. E a minha tia Sônia também me falava muito isso. Não, querida, não é a sua maneira, é a maneira do que o Senhor quer que a gente seja. E nós temos que nos enquadrar na palavra. Então, quando eu fiquei um período em São Paulo, lá na igreja, passou-se o tempo, ela veio embora, eu fiquei em São Paulo só, sem ter ninguém, sem ter quem ir para a igreja, jovem, né? Acabei que saindo e quando ficava meia lá, meia cá. Foi quando eu vim passear em Lagoa Preta, conheci meu esposo, decidi voltar para morar. Né? Então, quando eu fiquei morando, eu falei, não, agora eu preciso me reconciliar com Cristo. Porque quando eu vim para passear, para conhecer o meu esposo, eu estava nos pés do Senhor, né? Mas nesse inteirinho de estar lá, vai para lá, vem para cá, que para você sair da presença do Senhor é isso É aqui, isso aqui. né? É. Então aí eu falei, não, eu preciso ter uma vida estabilizada na presença do Senhor. Aí foi quando eu fui para a Assembleia em Lagoa Preta, na época era o pastor Isaías, e em seguida veio o pastor Márcio Gama e a esposa Leila Simone, que foi um casal. Pastora, eles foram assim, como um pai e uma mãe para mim. Porque Uhum. era um momento delicado na minha vida que tinha coisas que eu não sabia explicar. Eu ainda jovem, casada, meu marido bebia muito. Então, assim, houve muitos momentos delicados na minha vida, que Sim. só eles dois que sabiam, porque assim, porque eu conversava e eles me aconselhavam, oravam junto comigo. E aí, então assim, foi um período muito longo lá, muito bom, que eu estive com eles, participava do grupo das mulheres, né, do louvor das mulheres, ia para o círculo de oração. Aí eu só saí da Assembleia porque eu me mudei de Lagoa Preta para Caetanos, porque era um sonho que eu tinha no Sonho. meu coração, voltar à minha cidade né, de lá, que eu cresci. Não nasci, mas foi lá que eu cresci toda a minha infância. Foi Caldeirão, né? Porque Caetanos Uhum. é a cidade, Caldeirão é o distrito. A minha Distrito. família toda é de Caldeirão. Eu sou apaixonada por minha família, família Justino. E aí, chegando lá, eu passei um período na Sião. Então, quando eu voltei de lá, eu voltei para aqui, né? E Sim. para Quadrangular, para Aí minha já veio pra... igreja, Ah, que porque eu me legal. identifico muito com a Sim, Quadrangular, sim, né? é muito linda. E eu, assim, pelo meu marido ficava mudando de um lugar para o outro, até isso Deus me ensinou, Sim, que não era a placa da igreja, é o é Senhor, o é a Senhor. palavra. É isso Né? Se você mesmo. está indo para uma cidade e lá não tem aquela igreja que você estava, procura uma que esteja pregando a Bíblia verdadeira. Né? E pronto, e vai servir ao Senhor. Então, e graças a Deus, já temos aqui 11 anos que estamos 11. aqui, né? E já como membros, né? E lá em Uhum. Caetanos, o meu esposo se converteu para a glória de Deus, uma bênção de Deus, né? E sempre foi um marido exemplar, mas a gente discutia muito, que eu não sou flor que se cheire, né, pastora? E a bebida, o que implicava muito, porque ele bebia muito, então ele precisava dessa libertação. Sim. E eu não tinha muita sabedoria no início, então quando Deus foi me dando estratégia, porque eu me rendi, quis aprender. Aprendi demais na Sião e Caetanos, ali foi uma escola para mim. Eu sou apaixonada pela igreja Sião. Teve uma pastora que fiz uma entrevista com ela, que é da Sião. Falei com ela da importância que a Sião teve na minha vida, que eu aprendi Uhum. muita coisa. Então, cada igreja que eu participei, que eu estive, né, por É um estar em lugar diferente, aprendizado, um né? aprendizado. É. E eu fui levando nessa raiz da Assembleia com Batista, e uma bênção de Deus. E isso Deus foi formando muita coisa no meu Sim. caráter. E até hoje, né, a nossa transformação de caráter é diariamente. Né? Dia A vida após com dia, Cristo né? é dia É após isso dia. mesmo. E é bom demais. Eu sei que é bom Muito servir bom. a Jesus, né, Com pastora? certeza. É bom demais. E a senhora tem cara de pastora. Sério, meu Deus. Além de parecer. Olha, gente, quando ela chegou aqui, eu falei para ela que ela é a cara da pastora Damares Alves, né? Hoje senadora e pastora Damares Alves. Eu vou estar encaminhando esse vídeo para o irmão da pastora Damares Alves, viu, pastora? Ai, que legal, meu Eu Deus. gosto muito do trabalho da pastora Damares. Um dia, em nome de Jesus, eu vou ter o privilégio de fazer uma entrevista com a pastora Damares Alves sobre a luta dela contra o abuso, né, a criança, adolescente, porque eu já sofri abuso na minha adolescência, na minha infância. Então eu me identificava demais com ela quando ela estava ministra, a luta dela. Eu falava, meu Deus, que mulher guerreira, que mulher forte, que mulher maravilhosa. Eu sei que
tudo que ela está fazendo e dizendo é uma realidade nua e crua, porque eu vivi na pele, né? E existiam muitas coisas que ela era criticada pela mídia, não pelo serviço que ela fazia, porque a mídia ela tem esse defeito, quando ela quer levantar alguém, né? Eu Mas quando quer tirar, então também. ela sofreu muito, mas Deus honrou a irmã Glória a Damares, né? Deus. Hoje senadora, lutando lá por nós, continuando nessa luta, e que Deus te abençoe grandemente, irmã Damares. A senhora vai assistir esse podcast, e já estou lhe fazendo um convite através do meu podcast, que a senhora, em nome de Jesus, vai participar do Pode Crer, em nome de Jesus. Ô, E aí, Glória. quando ela entrou aqui, né, minha Vera, eu falei, a senhora parece demais com a pastora Damares. Que coisa linda, meu Deus. Mas, irmã, foi tão bom conversar Oh, com a meu senhora. E Deus. assim, Estou. e pode ficar mais à vontade, que a gente ainda tem mais um tempo. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa, né, alguma experiência que a senhora teve com Deus, que a nossa vida é uma experiência atrás da outra, É né, uma pastora, com experiência Deus? atrás da outra, A outra. né? É gostoso É demais servir muito ao bom, Senhor. vale a pena servir ao É Senhor, vale a pena verdade. buscar, né, os ensinamentos do Senhor. E assim, eu quero deixar um versículo, Sim, né, que está sim, pastora. Fique à vontade. em João, no capítulo 8, Amém. e o versículo 32, que diz assim: Se conhecereis Aleluia. a verdade vos libertará. É verdade. Eu me apego muito a esse versículo porque foi através dele que veio a minha conversão, né? Aleluia. É verdade. Se conheceres a verdade vos libertará. Aleluia. E a verdade é É Jesus. Jesus. E lá no 36 ainda desse versículo, diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é? Aleluia. Hoje a gente vê tantas pessoas correndo de um lado para outro, querendo libertação, querendo liberdade, querendo fazer as coisas ao seu bel prazer, não é? Mas é Jesus o nosso É libertador. verdade. É aquele que nos dá plena liberdade. Olha, hoje eu sirvo Jesus e sou uma pessoa livre, sou feliz, vou onde eu quero e onde que Jesus quer, onde ele me envia, eu Aleluia. estarei ali. Então, se você ainda não conhece a Jesus, se você ainda não tem um compromisso com ele, se você ainda não o aceitou, ou melhor dizendo, é ele quem nos aceita, Verdade. é ele quem nos chama para perto dele, não é? Verdade. E aí você vem a ele. Aleluia. A Bíblia também diz assim: olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados Aleluia. e oprimidos, que eu vos aliviarei. Amém, Quem sabe Jesus. seja esse o problema que você esteja enfrentando nessa tarde, ou quem sabe ao Aleluia. longo da sua caminhada, da sua vida, venha Jesus, se Aleluia. achegue a Ele, Ele vai fazer grandes coisas, milagres, assim Amém. como Ele fez na minha vida, Ele Verdade. fará também na sua. Aleluia. Amém? Eu estou extremamente maravilhada por participar, Cris, Maravilhoso, né? desse momento É aqui com gostoso falar de você. Jesus. É muito bom, é maravilhoso. Se tem algo Aleluia. que eu sinto feliz, é quando eu sou chamada para falar de Ai, que Jesus. maravilha. Né? Irmã, E, eu sempre falo assim, e principalmente depois que a gente vai amadurecendo mais, sim, a gente vai fazendo uma seleção. Quando a gente é jovem, a gente pega todo mundo, mas chega uma certa idade, a gente vai fazendo uma seleção. E hoje eu sou apaixonada por pessoas que me ensinam mais de Jesus. Quando eu sento com alguém, eu quero estar aprendendo, e principalmente de Jesus. Né? E quando eu sento com alguém que é assim, aí, filha, eu falo, ó, vamos convidar para um café. Vamos fazer um eita, café. aí flui, né? Eu preciso estar com essa pessoa, Sim, né? Porque sim. eu amo demais falar de Jesus, É muito né? bom. Oi, mãe, por falar em Jesus, ele lhe deu muitas habilidades, né? Sim, Aí eu claro. queria que a senhora falasse um pouquinho, porque eu não conhecia, eu te conheci, assim, de vista, né? E aí falaram para mim, ela tem um testemunho lindo. Ok, Cris, chama para Pode Crer. Eu vou chamar assim, porque a gente observa, porque o intuito do meu canal é entrevistar pessoas que servem ao Senhor para que conte os seus testemunhos, as suas experiências. Por isso que é bom, sabe, ter essa intimidade com Deus, e toda intimidade com Deus nos leva a experiências com Ele. E existem coisas, situações que a gente passa, que às vezes a gente reclama, mas é para ter experiência com Ele. Uhum. Não existe nenhuma guerra sem uma cicatriz, irmã. Então, quando a gente está ali guerreando, sofrendo, passando por alguma coisa, com certeza aquelas guerras que você teve, né? Foi para que hoje tu contasse.
Verdade. Para ter base, para ter testemunho, para ter aquilo para contar, para dizer para outras pessoas, eu venci tudo aquilo, eu passei por tudo isso e hoje eu estou aqui feliz com Jesus. Porque as pessoas acham que, ou algumas pessoas já disseram isso para mim, vocês crentes não podem fazer isso. E quem disse que nós não podemos? Nós podemos fazer tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quem decide o que eu vou fazer sou eu. Eu sei que tem coisas que para a carne é agradável demais, se eu for dar essa intimidade para a carne, né? Deixar ela aflorar esse desejo, vamos lá fazer as coisas terríveis, né, irmã? Só Sim. que eu decidi, foi uma decisão minha. Eu falo assim, Cris, você não faz isso, é por causa do seu pastor? Pelo contrário. Porque pastor nenhum impede ninguém de fazer nada. Verdade. Mas o meu pastor supremo, que eu amo, que é Jesus Cristo, o meu Deus, eu não quero magoá-lo. Eu não quero magoar o Espírito Santo. Eu quero continuar com essa intimidade com ele. Então, por isso eu não faço. Porque se vai magoar o meu amado, por que eu tenho que fazer? Aí, às vezes, nós, enquanto seres humanos, a gente, vamos supor, uma mulher quando está namorando, ou um homem quando está namorando, ele não quer magoar a sua amada, ela não quer magoar o seu amado. Então, procura não fazer aquilo que desagrada. Então, eu sou tão apaixonada pelo Espírito Santo que se eu sei que aquilo deixa triste, eu não vou fazer. Então, é essa a vida do crente, do cristão. Eu tenho a liberdade, minha porta é livre, sabe? Quando tem, por exemplo, festa na rua, me pergunta, não é chato, Cris, ter festa na rua e você não ir? Chato para mim é estar lá, porque não é ambiente meu. Porque eu gosto de estar em local onde eu sinto a presença do Espírito Santo. Então, o que eu estou fazendo ali se ele não está ali? Então, não me cabe. Mas você não vai a lugar nenhum. Existem muitos lugares que eu vou. Eu sei me portar como serva do Senhor. Né? Existem lugares que eu sou convidada, que eu vou por educação, claro. Casamento, você vai? Claro que vou. De aniversário, claro que vou. Sim. Mas eu sei me portar, né? Como serva de Deus. E aí, assim, falar de Jesus, se deixar, eu fico aqui até amanhã. E não acaba, né, irmã? É muito bom, é maravilhoso. E eu não esqueci de deixar, né, a senhora o espaço para falar dos seus dotes. Sobre as minhas habilidades. Aí que o Senhor te deu. É o que eu digo, sabe? Depois dos 40, eu ainda tive a ousadia de fazer 2 faculdades. Né? Eu sou graduada em letras, também sou graduada em pedagogia pela UESP e também me pós-graduei, né, pela Unigrade. Eu fiz psicopedagogia, eu sou psicopedagoga também. Que bênção. E também passei em um vestibular na UESP e fiz alfabetização e língua portuguesa para os anos iniciais. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que acham que, chegando em uma certa idade, não pode mais fazer nada, para de estudar porque já está velho. Não, eu estou vivendo o melhor da minha vida agora, certo? Na presença do Senhor, é claro. Né? Ele não me tirou a liberdade de estudar, então eu fiz essas 2 graduações e 2 pós-graduações e exerço minha profissão hoje como coordenadora pedagógica, né? Sou professora, mas no momento estou como coordenadora pedagógica. E também leciono aula em uma faculdade aqui em Belo Campo, né, que é a FACSU. Eu leciono para os alunos de pedagogia. Sim. Sou feliz, eu sou realizada, sinto né, que pastor? sou realizada, né, amada por eles também. Amo também os meus alunos. E estou muito feliz. Tem um trabalho infantil que a senhora faz, não é? Sim. Que é uma arte, não é isso, pastora? Que eu vi, teve um culto de criança na minha igreja que eu fiquei apaixonada. Ai, meu Deus. Será que não poderia ter um culto como aquele, pelo menos uma vez no mês, gente? Porque de vez em quando é bom de aflorar a criança que está dentro de nós. Eu não esqueço daquele culto, ficou marcado. Estava tudo muito lindo, então. Foi um convite, né, que eu recebi através de Viviane, que eu acho que, não sei se ela é coordenadora, ela é do grupo de crianças. Isso, ela é uma das líderes do grupo de crianças, e me fez esse convite para estar lá fazendo uma contação de história, né? Eu conto história tanto bíblica, né, para as crianças, e também histórias seculares para as crianças, em escolas, pessoas adultas. Onde me chama, eu estou aí, né? Todas as vezes que a senhora vai contar histórias,
no caso, na secular, no colégio, numa escola, você se veste a caráter? Me visto a Ai, caráter. que maravilha, que delícia. Me visto a caráter, às vezes me trajo de vovozinha e Ai, que coisa outros fofa. Que personagens, né? maravilha, amo isso. Eu acho o máximo. Eu trabalhei uma época num setor chamado NASF, em Tremedal, e aí tinha o Saúde na Escola, acho que era isso, Saúde na Escola. Era um projeto, né, tal. E íamos fazer palestras. Então, quando era para criança, eu me lembro que em algumas vezes eu enchia para contar história, para falar com elas, por exemplo, sobre a dengue. Então, a gente tinha que fazer aquela história ficar interessante para a criança ouvir, para Sim. respeitar o coleguinha. Gente, era muito gostoso. Aí eu cheguei lá de xuxinha e ninguém acreditou. Falei, gente, eu tenho lá os meus 40 e alguns, mas eu ainda sou uma criança. É tanto que aquele dia que eu cheguei lá na igreja quadrangular, eu me deparei com a menina, né? A filha de Camila, que é lá, eu contei, eu achei o máximo, né? Eu estava toda caracterizada, ela fez assim, ela cruzou os braços e disse, mentira. Eu disse, verdade. Ela mais uma, mentira, verdade. Querendo dizer assim, poxa, ela está aqui, eu não estou acreditando que ela veio. Por ela. Foi muito lindo aquele dia, Sim, sabe? verdade, pastora. Aquela... Amei demais, amei. Um trabalho lindo, né? Sim, sim. Da irmã Emanuele e da outra, que eu esqueci o nome. Priscila, que foi professora. As duas foram professoras do meu filho, de são Lucas. Professoras. E Lucas é encantado com tia Pri. Volta e meia, ele fala, mamãe, deixa eu ir lá na hora de aprender, para eu fazer uma visitinha para tia Pri, vai lá. Uhum. Que a gente sempre tem um professor que a gente identifica, né? Sim. E aí o trabalho delas é maravilhoso. Quando eu lhe vi lá em cima, eu falei, gente, que maravilha, que coisa boa. Aí quando terminou, eu falei, gente, mas já? Não é? Tão rápido? Tão rápido. Não gostei. O pior daquele dia foi que acabou rápido. Mas aí ficou o gostinho de quero mais, para nós voltarmos outro dia. Verdade. E aí eu tive a oportunidade também, né? Sim. Uma participação na Flic Belô, contando história aí na praça. Eu contei o segredo de Rapunzel, né? Eu fui a Rapunzel. Olha! Foi massa mesmo, maravilha. Foi lindo. E em outros dons que eu tenho também é o de escrever poesias, né? Uau. Eu sou poetisa, já tenho cerca de 30 poesias escritas, só não foram publicadas por enquanto, né? Mas assim, eu escrevia e achava assim que ninguém ia ler aquilo que eu tinha escrito. Sim. E aí eu acabava embolando o papel, jogava lá. Até que surgiu uma necessidade de que eu passasse com um psicólogo e ele me incentivou a escrever. Sim. O que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de escrever poesia, só que eu escrevo, amasso o papelzinho e jogo lá. Acho que ninguém tem interesse de ler. E ele, não, você vai escrever, as pessoas vão ler. Maravilha. E a partir daí, eu escrevo, né? Assim, coisas assim rápidas. Em 10 minutinhos eu já faço uma poesia e já tem muita gente lendo, né? Olha. Eu tenho uma poesia de Belo Campo, tenho uma sobre Deus, tenho uma sobre a Bíblia, tenho uma Quem Ama Cuida, tenho uma sobre amizade e várias outras, sabe? E a senhora escreve um caderno, deixa lá guardadinha? Eu deixo no celular. Tá tudo anotadinho. Vou te dar uma dica, irmã. Sim. Porque celular pode um dia a senhora ou perder o celular, ou dar uma pane no celular. Compra um caderninho, vai anotando e guarda. Vem na mente, anota. Daqui a pouco tá a senhora publicando. Exatamente. Olha que maravilha. Meu sonho é publicar minhas poesias. Amiga, então, por favor. Então, são esses os meus dons, né? Que maravilha. Contação de e essas história. contações de história, a senhora tem vídeos que a senhora lança no YouTube, por exemplo, ou não? Não. Cria um canal, irmã. Grava esses vídeos que a senhora está contando, essas histórias, porque são maravilhosas. Hoje está tudo muito diferente, tudo muito moderno. Estão perdendo isso, né? As pessoas. É muito ali no celular, muito na internet. Então, está se perdendo isso que a gente viveu no nosso tempo. E é tão gostoso. É muito Eu lembro muito das histórias que a minha mãe me contava, e hoje a gente não para contar para os filhos. E olha aí, ó. A senhora vai criar. Olha, duas coisas que eu estou lhe incentivando aqui, hein? Olha! Cria um canal que não tem dificuldade. Quando a senhora for para algum lugar, por exemplo, da Flic Belô, a senhora pode conseguir, porque foi gravado. Sim. A senhora pode conseguir. Tem também o da minha igreja, que é a quadrangular. Provavelmente alguém gravou. Então a senhora já pega o vídeo, manda editar e coloca no seu canal. Eita! Maravilha. Aí tá disso a senhora vai criando outras. Todas as vezes que a senhora for, a senhora já coloca. Na escola, quando a senhora for, a senhora pode estar pedindo autorização tanto para a escola quanto
acredito que para os pais, né? Porque a senhora vai estar contando, a não ser que não Sim, mostre as sim, crianças. Pode colocar a entendo. câmera virada para a senhora somente e a senhora contando a história. Que é interessante demais, irmã. Até eu vou querer ouvir, inclusive ler suas poesias. Ah, vou mandar para você. Você vai Eu se quero. encantar. Já compra o caderno, hein? Uma agenda, alguma Vou. coisa, e vai Sim. fazendo, que isso é importante demais. Ah, que Teve uma legal. pastora que falou algo para mim que eu achei bem interessante, a pastora Aldete. Ela falou assim, irmã, amada, você já observou? Leia livros, amada. A Bíblia manda a gente crescer na graça e no conhecimento. E às vezes nós, enquanto crentes, agora é minha fala, nós, enquanto crentes, pecamos muito nisso. Porque a gente, às vezes, já sou crente, vai deixando para lá, já estou de idade, não vou fazer mais não. A gente precisa estar aprimorando os nossos conhecimentos. Porque a gente peca muito nisso. E aí ela foi falando, né? Agora já vou para a fala dela. Deus é apaixonado por livro. Olha quando você fala, quando Deus vai referir alguma coisa, e o livro. Deus sempre fala do livro. E o livro, eu falei, pastora, mas não é que é É verdade? verdade. Né? E abriu-se o livro. Os 7 selos e o livro. Nossa, E eu falei, pastora Cris, livro nos traz tantos conhecimentos. profundo, E tem viu? hora que a gente deixa de comprar livros, perde tempo assistindo coisas tão banais, né? Então a senhora com essas poesias. Gente, quando eu vejo, por exemplo, quando a gente lê Salmos, fala, meu Deus, que coisa mais linda, Davi escrevendo isso. E os demais salmistas. E talvez eles nem imaginavam que chegaria até nós. Ou que fosse publicado, digamos assim, Sim, né? sim. Que alguém poderia ler aquilo, né? Até mesmo momento seu com Deus, e como a senhora falou que a senhora faz poesia para Deus. Então, minha irmã, deixa fluir. Fluir. Deixa fluir. Que coisa boa. Olha que incentivo lindo que eu estou recebendo aqui Verdade. hoje. Meu Deus, Não me estou importa. maravilhada. Na verdade, é só abrindo os seus olhos para os seus talentos. Porque quando eu vi aquela história contada de forma tão gostosa, que prendeu a atenção de todo mundo. Sim, Né? Outras duas talentosas também, é Priscila e Priscila e Manoela. Manoel. Meu Deus, Elas são maravilhosas, né? maravilhosas. Então, glória a Deus por isso. A senhora Amém. tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar? Não, acho que basicamente não. É só deixar o convite, né? Sim, Para você que não aceitou Jesus, que é um momento de aceitar Jesus, as verdade. portas da salvação continuam É abertas, verdade, é mesmo que verdade. seja aí na tua casa, Verdade, né? Você pastora. pode fazer esse compromisso com Deus e Aleluia. depois você vai à igreja, né? Só sela esse Amém. compromisso, né? Amém. Dizendo que você aceitou Jesus e comece a congregar, porque Aleluia. congregar é muito bom, É verdade, esse pastora. encontro, não é? É Com Deus necessário. em especial e com os irmãos. Verdade, Então, pastora. aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. É isso aí. Amém. Glória a Deus. Amada, muito Hum, obrigada. Que Deus continue te abençoando grandemente. Amém. Viu? E para encerrarmos, eu gostaria que a irmã fizesse uma oração. Amém. Viu? Eu já lhe chamo de pastora e vai continuar, né? A Vai. senhora tem rosto de Oh, meu pastora. Deus. Tem estilo de Vai que é pastora. profético? Né, irmã? Não é? Por favor, fique à vontade, irmã. Amém. Oh, Jesus. Aleluia, Nós queremos te Deus. agradecer, meu Pai, por esse momento Amém, Senhor. que nós estivemos aqui na tua presença. Eu sei que o Espírito Santo fluiu Amém. e sei que o Senhor pode fazer muitas coisas Verdade, Deus. através desse vídeo, que muitas pessoas vão assistir através desses testemunhos e, quem sabe, nesse momento tem almas necessitadas de Verdade, ouvir algo da Deus. palavra de Deus, de saber que realmente Ele cura, que Ele Verdade. salva e que Ele leva para os céus. Meu Aleluia. Pai, nós somos gratas a Ti por tudo o Amém, que aconteceu Jesus. nessa tarde. Amém, Eu estou Senhor. extremamente maravilhada, meu Deus, com Aleluia, a Tua Deus. presença. Amém, Muito obrigada, Jesus. meu Deus, muito Glória a obrigada pelos Deus. meus talentos, pelos meus dons. Amém. Obrigada, meu Deus, pela vida de Cris, por Amém. esse chamado tão lindo, meu Deus, que ela Amém, tem de Jesus. estar indo atrás das pessoas para que possam também compartilhar, Aleluia. levando a palavra que salva, que cura e que liberta. Amém, meu Eu Deus. apresento esse lar, essa família, Amém. essa pessoa que possivelmente irá assistir e que o Senhor possa estar derramando chuvas de bênçãos nas nossas vidas. É o que eu te peço, já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.